do Sol, que tem todo esse espírito. Vocês todos conhecem o Sol. Vocês sabem que o Sol não pensa que ele não vai ter calor um dia. Ele dá. E ele não está guardando um pouco daquele calor para ele, está? Um raio do Sol, um raio de calor, esse que traz a vida e que chega até nós. Por acaso o Sol está esperando algo em troca nosso pelos raios dele que chegam aqui? Por acaso o Sol está vindo atrás dos raios dele para ver o que nós estamos fazendo com o calor que ele nos dá? Ou ele está se dando continuamente, sem ter esses problemas? Veja qual é a psicologia do Sol. Então, enquanto nós não estivermos conectados com este espírito, percebem que nós estamos prisioneiros da órbita da Terra. Nós estamos limitados ao nosso lado humano, que nós não estamos aqui para confirmar. Nós estamos aqui para transcender isso. E através disso transcendido, nós estamos aqui para ajudar a curar o planeta. Mas a cura do planeta começa com a nossa cura. E a nossa cura começa eu perguntando: o que sou eu? Qual é o meu papel? Qual é a tua vontade aí dentro? Me mostra a tua vontade. E aí então eu vou ligando com essa vontade. E aí o equilíbrio vai se instalando. E aí começa realmente um processo superior. E quando este processo superior começa, aí eu começo também a me sentir bem. Não antes. Antes, o mal-estar estava presente para me dizer: oh, acorda, acorda. Se não fosse o mal-estar, eu jamais ia perceber isso. É exatamente quando ele vem que eu percebo: bom, algo está errado, então eu preciso acordar. Se não fosse a enfermidade, se não fosse o mal-estar, eu jamais ia descobrir isso. Mas a uma certa altura, eu preciso saber por que eu estou ficando doente. Está me mostrando alguma coisa? Evidentemente eu preciso mudar tudo. Mas por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? Cada um vai saber qual é o primeiro passo se perguntar. E à medida que for dando os passos que forem mostrados, vão sendo mostrados outros. A evolução não pede que a gente dê um salto de uma légua, isso não existe. A evolução não pede que a gente faça uma coisa que a gente não é capaz de fazer, não tem perigo. Ela mostra o primeiro passo. E se a gente der aquele passo, conforme foi mostrado, a gente vai vendo os outros, gradualmente aí vai caminhando. Então isso de dizer, cuidado com isso que você está fazendo, isto não tem sentido, porque essas forças evolutivas vão nos pedir aquilo que nós podemos fazer e não vão pedir mais do que a gente pode fazer. Como a minha harmonia pessoal influencia a harmonia da Terra e das pessoas ao meu redor. O planeta Terra, como todos os planetas, tem uma aura magnética e psíquica, espiritual. Essa aura existe em todos os níveis. E todos nós estamos dentro dessa aura. Então nós estamos numa aura global. E cada um de nós, dentro dessa aura global, tem a própria aura. Então cada um de nós tem a própria aura, não é? Que é de diferente qualidade, cada um tem a sua aura. Mas a soma dessas auras forma a aura da Terra, a aura do planeta. Então tudo que estiver acontecendo na nossa aura individual está refletindo na aura planetária, porque é uma só. E tudo que está acontecendo na aura planetária está refletindo na nossa. Então esse interrelacionamento é contínuo.
É total. Então, como é que eu faço para trabalhar a aura planetária? Eu trabalho a minha aura, que é aquela que está sob a minha responsabilidade direta, sabendo que com isso eu estou melhorando a aura planetária. E à medida que eu for trabalhando a minha aura com esse espírito, de trabalhar a aura planetária, a minha aura vai ficando forte, vai ficando sadia e vai ficando poderosa. Porque eu vi que tenho que trabalhar a minha aura para que a aura planetária seja regenerada. Isso faz com que a minha aura tenha uma energização especial, que a minha aura tenha um poder especial. Então, a partir daí, deste fato não egoísta, é que eu me transformo em um transformador da aura planetária. Mas este fato tem que ser inconsciente. Esse fato não é para ser comandado. Este é o ponto espiritual. O que eu posso fazer é trabalhar a minha aura, porque ela é que está sob a minha responsabilidade direta. Então eu tenho que ver o que é que eu como, o que é que eu bebo, o que é que eu durmo, o que é que eu faço, tudo isso trabalha o meu caráter, o meu pensamento, o meu sentimento, tudo isso está criando a minha aura, percebe? Onde está a minha intenção, tudo isso está criando a minha aura. E isso eu posso trabalhar diretamente, isso está sob a minha responsabilidade. E eu então trabalho isso, porque eu sei que isso está melhorando a aura planetária. Aí, inconscientemente, porque não é da minha personalidade que vem esse poder, é do serviço que eu estou prestando. Aí, inconscientemente, eu começo a ser um transformador. E aí eu passo a trabalhar muito mais. E à medida que eu trabalho a minha aura, trabalhando a minha consciência, trabalhando o meu caráter, trabalhando a minha meta, à medida que eu trabalho a minha aura, para ser útil à aura planetária, que é uma só, não é? Que é um todo, as maiores forças da aura planetária se canalizam na minha aura porque encontraram ali um servidor. Encontraram ali um que está colocando a energia no todo, que ele é um servidor. Então, a energia universal vem para ali. E aquilo então floresce, se transforma numa aura muito forte. E cada vez mais forte, na medida que o indivíduo estiver esquecido de si e fazendo aquilo pelo todo. E esse é um processo inconsciente. Vem isso do inconsciente. Isso vem das forças universais em conjunto com as nossas forças mais internas. Que não dizem isto claramente, porque as pessoas não estão ainda preparadas para saber isso. Mas quando se trata realmente desta rejeição aos obstáculos principais, saiba-se que tudo o que é ligado à matança de animais, direta ou indiretamente, ou conivência, isto é parte integrante do sofrimento humano em geral. E enquanto a matança de animais sobre a Terra, pelas mesmas razões que ainda existem, haverá sofrimento humano na Terra. E nenhum indivíduo que queira realmente assumir o processo superior e que queira realmente estar aberto para a terceira fonte de subsistência, esse indivíduo não pode estar subtraindo de um ser
que é um reino que não tem como se equiparar a nós em ardis, em conhecimento. É um reino que não está no mesmo nível do nosso e que necessita da nossa compreensão. Sobre isso não é possível nenhum processo superior. Isto nos trabalhos intermediários não se diz claramente. Mas quando a gente está realmente assumindo um processo superior, e hoje milhões de pessoas estão preparadas, então isso tem que ser dito claramente. Sobre matança de animais e conivência com isso de qualquer espécie, não há processo superior. E isto, quem está entrando nesse tipo de processo, tem que saber claramente, guardando a devida compreensão por quem não sabe isto ainda claramente, ou porque ainda está num estágio que não é o momento ainda de enfrentar este ponto. Mas seria totalmente supérfluo que se estivesse aqui cuidando de cura espiritual no nível que nós estamos cuidando, sem que isto ficasse claro e explícito. E agora cada um sabe como fazer o próprio balanceamento, não é? Neste processo. Antes de haver um momento em que ficou decidido todo o ritmo da evolução humana, que foi há milhões de anos atrás, quando ficou decidido que a humanidade ia chegar num nível de consciência supramental. Isso foi decidido há bilhões de anos atrás. Quando houve esta decisão das forças cósmicas, né, e do sistema solar, quando houve esta decisão cósmica de que a humanidade iria conseguir a consciência supramental, isto foi feito através de um reequilíbrio no universo. E nesse reequilíbrio, aquilo que eram as forças do reino animal tiveram que se sacrificar. Porque no equilíbrio do universo, para o reino humano ter o impulso que ele teve, e para o reino humano chegar na consciência supramental como ele pode chegar, como nós vamos vê-lo chegar um dia, para isso ter acontecido de uma forma tão forte, em apenas milhões de anos, para isso, no equilíbrio do universo, foi preciso que o reino animal ficasse tolhido um pouco. Então, este reino animal que está aí e que é destruído por nós e assassinado, este reino foi um dos fatores de equilíbrio no universo para que a gente pudesse fazer o desenvolvimento que faz. Isso não tem nada a ver com comer carne nem comer carne. Isto tem a ver com decisões cósmicas, quando se tratou de estabelecer o ritmo dos reinos. Então, enquanto nós não restabelecermos com o reino animal um sentido amoroso, não é possível a evolução superior. É possível a evolução humana normal. E é possível a evolução usufruindo de forças do universo. Mas não é possível haver uma evolução livre e aberta para os níveis profundos, porque os níveis profundos têm na consciência o que nós devemos para o reino animal. Então isto forma um conflito profundo que não permite o nosso desenvolvimento nos níveis supramentais. E isso tem que ficar explícito, porque senão a gente trabalha com uma mão e destrói com a outra. E cada um sabe dentro da sua vida como é que isso entra. E até que ponto isso entra ou se não entra. Cada um é que sabe. Mas isso tem que ficar explícito por causa da vibração do grupo como um todo. E por causa da vibração do trabalho deste grupo. Quando eu começo conscientemente a transmitir, a passar para as células do meu corpo físico, para o meu corpo físico, como eu começo a passar para ele a minha
convicção e a minha ideia de que ele, o veículo físico, ele é o vestido, ele é a casa, ele é o santuário, ele é o instrumento, é ele que alberga o meu eu espiritual, o meu eu supraconsciente. Eu passo para o meu veículo físico esta consciência. Porque esta consciência, nesse nível, ele ainda não tem. O veículo físico tem consciência de como fazer a circulação, a respiração. Ele tem uma consciência evoluidíssima, como vocês sabem. Ele tem uma grande sabedoria. Mas quem tem que passar para ele essa consciência de que ele não é só aquilo que ele é assim, mas ele é o que hospeda o eu espiritual, ele é a parte externa do eu espiritual. Então eu tenho que passar a ele esta dignidade, eu tenho que passar para ele, eu tenho que transmitir a ele esta minha convicção, esta minha certeza e essa minha experiência. Isto é o trabalho principal sobre o corpo físico. Se eu não faço isso, se eu não considero o meu corpo físico a casa externa da minha consciência profunda, se eu não faço isso, é tudo paliativo que eu faço com o meu corpo físico. Ginástica, movimento, yoga, alimentação, tudo, tratamento, tudo que eu fizer no corpo físico é paliativo, se isso não estiver atrás. Agora, se isso está realmente na minha consciência, se isso está na minha consciência, claro que eu não preciso ficar conversando com o meu corpo físico, isso tem que estar na minha consciência o tempo todo, que este veículo físico no qual eu estou encarnado é a roupa externa minha, de mim como ser supraconsciente, de mim como ser superior, como ser espiritual, perfeito e íntegro. Isso tem que estar na minha consciência. Então eu vou transmitindo para ele. Se isso está na minha consciência, então eu vou usar qualquer recurso externo para tratar do meu corpo físico. E aí vai funcionar realmente. Mas sem isso, é tudo paliativo. E quais são as coisas que se faz com o corpo físico depois de ter desenvolvido esta consciência? Porque sem essa consciência não adianta. Vocês podem andar de bicicleta, remar, correr, fazer Cooperman, comer arroz. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Isto não adianta nada, efetivamente. Isto adianta, é melhor do que nada. Mas isso não resolve o problema, realmente. Isto não é real. Isto é superficial. Se vocês não têm esta consciência desenvolvida e se vocês não estão infundindo no corpo físico esta ideia e esta consciência. Mas se vocês estão fazendo isso, vocês não precisam se ocupar do corpo físico, porque o corpo físico tem mais consciência do que ele tem de ser do que a mente de vocês, do que a ideia de vocês. Vocês só precisam se ocupar de incutir em cada célula, e isto é com a cabeça que vocês fazem, é se mantendo nesta ideia. Vocês têm que incutir em cada célula que ela é o repositório, ela é o depositário, ela é o templo, ela é a casca daquela consciência superior que está encarnada neste corpo. Então aí, a partir daí, vocês podem observar algumas coisas. Não o que o corpo está fazendo, nem o que o corpo está funcionando, porque o corpo sabe tudo isso. E ele vai dizer para vocês com muita clareza o que ele precisa. Porém, vocês podem verificar se os movimentos que vocês fazem com o corpo, não os movimentos do corpo que ele faz sozinho, isso é perfeito, vocês não precisam se incomodar com isso.
quanto o corpo mede, quanto o corpo pesa. Não se preocupem com isso. Tem gente que não sai de cima da balança, vai ver quanto está pesando. É o tipo da coisa que não deveria nunca ser indagada, porque isso é uma coisa do corpo. Que altura ele vai ter, que peso ele vai ter, o que ele vai fazer, como ele vai... Isso é um problema dele, vocês não têm que mexer com isso. Isto não é função de quem está encarnado lá dentro. Isto acontece como consequência de uma série de coisas que são muito mais complexas do que a gente pensa. Porém, embora eu não esteja interferindo no que o meu corpo está fazendo, porque isso é problema dele, o meu corpo fica todo desregulado se eu começo a me intrometer com isso. Se eu começo a querer engordar, se eu começo a emagrecer, se eu começo a querer correr mais do que eu posso, o meu corpo vai ficar todo desregulado, porque eu não sei nada disso. Ele é que sabe essas coisas. Porém, o que eu preciso ver é se os movimentos que eu faço dentro do corpo estão harmoniosos. Isto sim. Porque o que o meu corpo faz, ele sabe. Mas o que eu estou fazendo dentro do corpo, isso é que eu tenho que ver. Então eu tenho que ver se um gesto que eu faço, porque este gesto não é uma ideia do meu corpo. Eu quando mexo a mão, faço assim, isto é movido por uma vontade minha. Porque o meu corpo automaticamente não faria isso. Meu corpo automaticamente faria uma outra coisa agora, não isto, com o braço. Mas tem uma outra coisa que entra aqui e faz este movimento com o meu corpo. O que eu preciso me preocupar não são com as questões do corpo. O que eu preciso ver é se este movimento que eu estou fazendo com o corpo, se este movimento está dentro daquele processo de busca da vontade superior em mim. Porque se eu não tiver uma razão evolutiva para fazer este movimento não é para ser feito. Este movimento é uma agressão, é um desgaste para o corpo físico. Mas se este movimento estiver de acordo com aquele processo evolutivo com o qual eu estou ligado, então este movimento não é mais um desgaste para o corpo. Este movimento é um movimento que vai gerar uma energia que o corpo vai receber também. Então eu preciso ver se todos os meus movimentos e se aquilo que eu faço com o meu corpo, se isso está coerente com aquilo que eu estou buscando. Porque se não estiver coerente, eu estou simplesmente me desgastando fisicamente. Então existe uma diferença entre vocês imporem coisas ao corpo físico, imporem movimentos ao corpo físico, e vocês verificarem se o que vocês estão fazendo dentro do corpo físico corresponde àquilo que vocês estão buscando evolutivamente. Isso está claro para todos, né? Bom, então daí vem uma natural flexibilidade do corpo. Mas eu não estou preocupado com o corpo. Eu estou preocupado com o que eu estou fazendo dentro deste corpo. E aí eu vou vendo que o corpo vai ficando mais flexível, vai ficando mais adaptável, vai ficando moldável, o corpo vai fazendo tudo o que é preciso para o processo evolutivo. Quando eu estou encaminhado para um trabalho evolutivo. Então existe uma diferença entre vocês imporem coisas ao corpo físico, imporem movimentos ao corpo físico, e vocês verificarem se o que vocês estão fazendo dentro do corpo físico corresponde àquilo que vocês estão buscando evolutivamente. Isso está claro para todos, né? Bom, então daí vem uma natural flexibilidade do corpo. Mas eu não estou preocupado com o corpo.
Eu estou preocupado com o que eu estou fazendo dentro deste corpo. E aí eu vou vendo que o corpo vai ficando mais flexível, vai ficando mais adaptável, vai ficando moldável, o corpo vai fazendo tudo o que é preciso para o processo evolutivo. Quando eu estou encaminhado para um trabalho evolutivo, o corpo corresponde, o corpo segue, o corpo acompanha, o corpo não é obstáculo. Então, é esse o tratamento do corpo, o tratamento evolutivo do corpo. Então, se isso existe, se isso está acontecendo, e se o corpo precisa de alguma coisa, se o corpo precisa de algum reforço, ele vai dar o sinal. E se eu não puder fazer isso sozinho, eu vou recorrer à medicina, eu vou recorrer à psicologia, com todos os recursos que eles tiverem para me ajudar nesse processo. Em uma encarnação ou em outra, a gente tem a vida toda dedicada a este trabalho. Aqueles que já têm este trabalho na consciência é porque já se dedicaram a este trabalho. E estas coisas se preparam de uma forma kármica mesmo. A gente é colocado dentro desses trabalhos. E hoje nós vemos que este trabalho de harmonia com o corpo, através de uma meta, ele começa por escalas. Ele começa naqueles que são esportistas. Ele começa naqueles que são astronautas. Ele começa naqueles que são atletas, ou naqueles que têm alguma atividade artística, tipo dança, ou qualquer atividade artística que exija uma disciplina da pessoa dentro do corpo. E todos nós passamos por alguma encarnação dessa, onde este trabalho é totalmente enfocado durante a encarnação inteira. Nesta época em que o esporte, não é, está endereçado para a competição e não está endereçado para essas metas evolutivas, as pessoas que têm que ter esta iniciação física estão todas sendo canalizadas para esses trabalhos espaciais. Porque aí são milhares de pessoas que estão treinando e fazendo esse trabalho. E nós já devemos ter feito isso em alguma encarnação anterior, em algum ramo da vida, ou no ramo do esporte, ou no ramo da arte, em qualquer ramo, no ramo das disciplinas físicas. Mas nesta época, nesta era, quem tem esta ideia e quem tem esta consciência e tem a capacidade de assumir esse trabalho, já teve uma encarnação assim. Então já teve uma base, já teve um princípio de contato com essas coisas. E às vezes isso se perdeu nos tempos, mas basta que a consciência faça esta coligação e esses elos se reencontram. E a gente então reencontra todas essas possibilidades. Então, faça esse trabalho de canalizar toda a atenção, toda a mente, todo o sentimento, toda a ação física, tudo para uma meta evolutiva. Vocês andaram, vieram aqui, estão sentados aí em função de uma meta evolutiva. Vocês estão colocando o seu sentimento no processo, neste momento, vocês estão colocando um sentimento de amor, de interesse no processo evolutivo. Então o emocional está encaminhado para o processo evolutivo. A mente está seguindo uma coisa que é evolutiva. Então a mente, a energia mental está colocada no processo evolutivo. A personalidade está se alinhando. E vocês estão então sabendo que é preciso este alinhamento ficar alinhado com a vontade superior. Enfim, tudo que a gente está fazendo é em função desta forma de trabalhar com a cura. Então, inevitavelmente, a cura começa a acontecer, a cura começa a se operar. E é inevitável, porque se faz isto produz mais efeito do que uma atividade dispersiva.
ou do que uma atividade normal, do que uma atividade comum. A vida normal da gente, a vida comum, o dia a dia, sem isso, é um desgaste contínuo, irrecuperável, que não tem recuperação. E por isso vocês veem os veículos físicos das pessoas irem ficando cansados, decrépitos, doentes, desvitalizados. Por quê? Porque os veículos físicos são usados normalmente na vida normal, na vida comum, que desgasta, que só desgasta, que não repõe. O que repõe a energia, o que repõe as forças, o que desenvolve o contato, é exatamente esta consciência evolutiva que se põe como base de tudo, senão se torna só um desgaste. Se vocês começarem a usar não só a energia física, mas se vocês começarem a usar também a energia emocional, a energia afetiva, como se faz na vida normal, na vida comum, vocês vão chegar num ponto em que vocês estão desvitalizados no emocional. Vocês estão com crises emocionais. Vocês estão instáveis emocionalmente. Vocês não estão seguros. Por quê? Porque faltou isso atrás. E o mesmo com a mente. Se vocês usarem a mente na vida normal, sem esta ideia evolutiva, sem esta reunião de energias, vocês vão ficar com a mente cansadas. Vocês vão pensar pela mente dos outros. Vocês vão exprimir ideias que os outros impuseram em vocês, que não são suas. Porque a mente não reage mais. A mente está desgastada. Eu não estou falando do cérebro, não. Estou falando da mente mesmo, que é uma outra substância. Vai ficando desgastada, porque ela é usada só na vida normal. Não se acrescenta esta dimensão à atividade mental. Bom, seria bom que a gente reconhecesse que a fadiga, o cansaço e a desvitalização acontecem quando as coisas são feitas sem esta concepção evolutiva. Por isso que a gente fica cansado. Se vocês viverem com a concepção evolutiva, vocês não vão conhecer fadiga, a não ser aquela necessidade de repouso que o corpo tem a uma certa altura e que é preciso ser dado ao corpo. Ou quando o corpo dá um sinal de que precisa de uma recuperação, vocês param um momento, vocês se alinham, vocês relaxam um momento e no instante o corpo está recuperado. Mas a fadiga, isto que a gente chama de cansaço, de desânimo, de falta de força, isto vem porque a vida normal está sendo vivida sem essa dimensão. Veja, são necessários 3 tipos de esforços para a gente conseguir esta tensão positiva, para a gente conseguir recarregar as energias. Um é o esforço material, que é aquele esforço que a gente faz numa linha evolutiva, no plano físico, no plano material, com o corpo físico também. Fazer um esforço consciente no plano material. Isto é fundamental. O corpo que não faz um esforço sadio, o indivíduo que não faz um esforço físico sadio, ele é um indivíduo que aos poucos vai ficando entregue às forças da inércia. E aí o corpo, a parte inerte do corpo fica predominando e o corpo não responde mais. Então é preciso o esforço em nível físico, o esforço mesmo de manter um ritmo,
de manter uma disciplina, de manter aquilo que vocês acharem que tem que manter, que vocês vão percebendo a necessidade de manter. E depois o esforço moral também é necessário. Se vocês ficarem esperando que as coisas aconteçam só como a moral de vocês, pessoal, espera que aconteçam, vocês não fazem esse desenvolvimento. Vocês têm que fazer o esforço moral. Vocês têm que saber se adaptar moralmente, vocês têm que saber se adaptar, se amoldarem. Vocês têm que saber ficarem em função de necessidades de outros, externas, de grupos, do mundo. Vocês têm que saber fazer este esforço. Porque às vezes a necessidade de um grupo não é exatamente aquilo que eu imagino que devia ser a minha necessidade. Mas eu tenho que fazer este esforço. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que fazer este trabalho, assim como eu faço com o meu ritmo físico. Eu tenho que fazer esse esforço no plano moral. E eu tenho que fazer também o esforço intelectual, o esforço mental. Porque para estas coisas chegarem a mim, precisa que eu busque, precisa que eu ponha minha mente nisso, que eu trabalhe a minha mente, que eu esforce. Então, se chegam algumas ideias, se chegam algumas coisas, tem coisas que ficam mais ou menos obscuras, eu vou procurar colocar minha mente naquilo, eu vou procurar desenvolver aquilo, indagar, aprofundar, colocar a minha mente. Então eu estou fazendo realmente um esforço intelectual, um esforço mental. Isso é absolutamente necessário. E com isso, com esse esforço feito, com esse esforço contínuo, esse esforço não tem que ser excessivo, mas esse esforço tem que ser contínuo. Eu não posso me desligar. O eu espiritual não entra de férias. O eu espiritual não conhece lazer. Lazer é uma palavra que sai da vida quando a gente chega num certo clique. Isso desaparece, isso não tem mais. Que mesmo que parece que a gente está fazendo lazer, a gente ali também está trabalhando. O eu espiritual não tem lazer e nem descanso. Quem precisa de descanso é o corpo físico, é o corpo mental, é o corpo afetivo. São esses corpos externos que precisam de descanso. Mas daí para cima não existe isso dessa forma como a gente pensa que existe. Então, quando a gente começa a se conectar com esses outros corpos, cessa a busca do descanso, cessa a busca do lazer, cessa a busca do divertimento. Eu sei que isso parece muito estranho, muito rígido, eu sinto muito, mas isso é assim. E todos vocês vão chegar aí, muitos já estão. Alguns estão treinando, alguns estão se esforçando e muitos já estão dentro disso há muito tempo e sabem que isso é assim. Fazer numa encarnação. E cada um sabe consigo quais são os limites do próprio poderia, do próprio poder. Cada um sabe até que ponto a energia do poder espiritual está já fluindo e até que ponto tem que se abrir mais para esta energia do poder espiritual. Este poder de lidar consigo, este poder de lidar com o próprio ego humano, este poder de lidar com a própria personalidade. Então existem 3 fontes de subsistência. Existe esta subsistência através do plano físico, através das sensações, através do contentamento da personalidade, tudo isso é externo. Isto é a subsistência de primeiro grau.
E quando se trata dessas subsistências, da gente viver em função de coisas físicas, em função de sensações, em função do contentamento da personalidade, do nível de personalidade, quando se vive nesse primeiro grau, a gente entra dentro das leis humanas. E a gente está então submetido às leis humanas. Depois vem um outro grau de subsistência, que vem depois desse, que são as forças e as energias e os recursos que não vêm exatamente deste nível no qual está a maioria. Porque a maioria vive de sensação, a maioria vive de contentamento, não é? A maioria vive de personalidade, a maioria vive de coisas materiais, vive disso, né? Mas existem já indivíduos que já têm consciência que vivem não só disso, mas que vivem também do contato e das forças do universo, que são forças externas também, mas são do universo todo. Então, sabem que já vivem dessas forças do universo, além dessas outras. E esses são aqueles que já começaram a fazer esse trabalho evolutivo consciente. Se vocês já começaram essa busca, e se assumiram essa busca num certo grau, vocês não estão mais vivendo só da própria personalidade, dos próprios movimentos e das coisas físicas. Vocês já estão também dentro da subsistência das forças do universo. Então vocês já estão sob outras leis, que não são só essas leis físicas. Então vocês vão ver que vocês vão poder comer menos do que comiam, porque a outra parte vem das forças do universo. Vocês vão ver que precisam de menos agitação, porque a energia já começa a vir das forças do universo. Vocês vão ver que necessitam menos sensações, as sensações começam a perturbar, porque vocês já estão recebendo a força do universo. Vocês vão percebendo que vocês ficam menos dependentes de coisas e de pessoas, porque já está vindo a força do universo. E vocês então entram numa outra organização. É um outro balanceamento isto. E vocês sentem imediatamente no corpo físico o sinal de que não estão fazendo este balanceamento direito. E aí a capacidade de rejeição tem que ser canalizada para a rejeição de todo obstáculo ao meu balanceamento neste momento e nesta vida. Agora veja, isto tem que ser feito amorosamente. E depois que a gente entra neste degrau, que a gente faz este esforço, porque isto precisa de esforço. Isso não é uma coisa muito fácil. Todos vocês sabem, que já começaram isso, sabem que isto não é fácil. Mas precisa de esforço. Quando esse esforço começa, e quando você entra nesse outro grau, então você começa a viver de uma terceira fonte de subsistência. Não somente das coisas físicas e das coisas próprias, e nem só das coisas do universo, mas você então começa finalmente a usufruir daquilo que vem do seu próprio nível profundo. É só nesse terceiro grau que esta comporta se abre. Então a gente tem muitas provas pelas quais passar. A gente tem um trabalho interessantíssimo. E aí então começa um processo realmente superior, começa a energia da cura a fluir, não só na gente, mas começa a fluir também fora, externamente e para o próximo. Não pode haver o processo superior, não pode haver esta abertura desta comporta interna livremente,
enquanto a gente participa direta ou indiretamente, ou a gente concorda, ou a gente é conivente com a matança de animais. Isto é preciso que esteja claro para todos, porque há muitos graus há muitos processos em que não dizem isto claramente, porque as pessoas não estão ainda preparadas para saber isso. Mas quando se trata realmente desta rejeição aos obstáculos principais, saiba-se que tudo o que é ligado à matança de animais, direta ou indiretamente, ou conivência, isto é parte integrante do sofrimento humano em geral. E enquanto houver matança de animais sobre a Terra, pelas mesmas razões que ainda existem, haverá sofrimento humano na Terra. E nenhum indivíduo que queira realmente assumir o processo superior e que queira realmente estar aberto para a terceira fonte de subsistência, esse indivíduo não pode estar subtraindo de um ser que é um reino que não tem como se equiparar a nós em ardiz, em conhecimento. É um reino que não está no mesmo nível do nosso e que necessita da nossa compreensão. Sobre isso não é possível nenhum processo superior. Isto nos trabalhos intermediários não se diz claramente. Mas quando a gente está realmente assumindo um processo superior, e hoje milhões de pessoas estão preparadas, então isso tem que ser dito claramente. Sobre matança de animais e conivência com isso de qualquer espécie, não há processo superior. E isto, quem está entrando nesse tipo de processo, tem que saber claramente, guardando a devida compreensão por quem não sabe isto ainda claramente, ou porque ainda está num estágio que não é o momento ainda de crescimento do homem, crescimento físico, né? Controla todas as outras glândulas, então ela é muito essencial para a vida, ela tem uma secreção que é muito essencial. E a caverna simboliza essa glândula.